Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Antes de estar entrando na palavra do Senhor, irmãos, antes de nós lermos a palavra, eu queria pedir um favor a vocês. Você que ainda não é inscrito, você que acompanha as mensagens do canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, irmãos, para que quando esses vídeos forem postados, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, mas antes, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, algo que vai te ajudar a entender como funciona uma guerra espiritual. Irmãos, nós estamos em uma guerra espiritual. Nós sabemos que o inimigo, nosso adversário, que é o diabo e os seus demônios, eles estão a todo tempo tentando nos derrubar. E isso, irmãos, não é novidade para ninguém. A Bíblia mesmo fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém a quem possa devorar. A própria palavra do Senhor deixa isso bem claro, que existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E eu quero compartilhar, irmãos, aqui com vocês hoje, uma estratégia que o inimigo ele usa para fazer nós desistirmos da caminhada cristã. Existe, irmãos, uma ferramenta que o inimigo ele usa bastante com todos os cristãos para poder fazer a pessoa desistir, para poder fazer a pessoa retroceder na fé. E qual é essa arma que o inimigo ele usa para poder fazer o cristão cair? Irmãos, o inimigo ele é especialista em fazer a gente lembrar dos erros do passado. Sim, irmãos, o inimigo, ele quer fazer a pessoa lembrar dos erros que ela cometeu no passado, da vida que ela tinha. Porque o inimigo, ele quer mostrar para esta pessoa que ela não é digna de estar na presença de Deus. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que, talvez você mesmo que está me ouvindo, talvez você é uma pessoa que teve um passado muito turbulento, você cometeu muitos erros, erros gravíssimos, erros que talvez você tenha até vergonha de falar, de comunicar, coisas que você fez no passado que você sente vergonha. E o inimigo, irmãos, ele usa o nosso passado para poder nos condenar, para poder nos derrubar, para poder mostrar para a pessoa que ela não é digna de receber a salvação de Deus, a salvação de Cristo. Irmãos, e digno nós não somos mesmos. Mas Deus, ele nos deu a salvação por meio do seu Filho, gratuitamente. Então, irmãos, não interessa o erro que você cometeu no passado. Porque a partir do momento que você está em Cristo, todas as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, o passado, irmãos, ele não pode nos condenar. Se você estiver em Cristo Jesus, é claro. Porque se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não está em Cristo, você precisa fazer essa confissão. Você precisa entregar a sua vida para Deus. Porque aí sim, Deus, ele passa uma borracha no seu passado, nos seus erros, e tudo aquilo que você cometeu quando não estava na presença de Deus. Mas é preciso confessar. Irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês uma passagem que vai falar exatamente a respeito disso. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês estão recebendo ataques do adversário, do inimigo, pensamentos que vêm à sua mente sobre o seu passado, sobre as coisas que você fez antigamente. O inimigo, irmãos, ele está usando essa arma, ele está usando o seu passado para tentar te derrubar, para tentar te desanimar. E, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que vai nos orientar, que vai nos aconselhar como nós devemos lidar
com o nosso passado. Acompanhe comigo, irmãos, o texto que se encontra lá em Filipenses 3, versículo 12, que vai dizer o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Olha só, irmãos, que passagem interessante. Quem escreveu, irmãos, essa passagem foi o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um discípulo, acredito que você conhece a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um apóstolo fora da curva. Ele foi o apóstolo mais usado por Deus. Ele era a pessoa que mais chegou perto de ser comparado com Cristo. Porque, irmãos, o significado do cristão é um pequeno Cristo. E se teve uma pessoa, irmãos, que chegou mais perto de ser comparado com Cristo, foi o apóstolo Paulo. Porque, irmãos, ele buscava imitar Cristo em todos os sentidos, em todos os aspectos. E foi através, irmãos, do apóstolo Paulo que hoje nós conhecemos a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Era o apóstolo Paulo, irmãos, que pregava para as pessoas que não eram da nação de Israel. Ele pregava para pessoas que não pertenciam à sua nação. Ou seja, ele pregava para outros países, para outros povos. Foi através dele, irmãos, que nós conhecemos a palavra de Deus hoje. Ou seja, o apóstolo Paulo ele foi alguém muito usado por Deus, mais do que todos os outros discípulos, mais do que todos os outros apóstolos. E foi também, irmão, através de Paulo que quase a metade do Novo Testamento foi escrito. Sim, irmãos, quase a metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, irmãos, ele foi alguém extremamente usado por Deus. Alguém que representava Cristo aqui nessa terra. Mas, irmãos, talvez o que você não saiba é que antes do apóstolo Paulo se converter ao Evangelho, ele era um perseguidor dos cristãos. Sim, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. Porque, irmãos, ele não acreditava que Cristo, ele era o Salvador. E por conta disso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele perseguia todas as pessoas que confessavam que Cristo, que Jesus Cristo, era o Senhor. Ou seja, ele era o perseguidor da igreja. Ele tinha autorizações, cartas na mão de autorização para poder prender o povo de Deus. E foi necessário, irmãos, o próprio Senhor Jesus descer aqui na terra para poder parar o apóstolo Paulo e convencer de que ele estava errado. Olha só, irmãos, como é que uma pessoa tão usada por Deus teve um passado tão obscuro. Uma pessoa que foi tão usada por Deus, mas que antigamente perseguia o próprio povo de Deus. Irmãos, é um pouco difícil de acreditar, mas é a verdade. E, irmãos, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele recebia muitos ataques espirituais. Eu acredito, irmãos, que o inimigo tentava a todo tempo fazer Paulo lembrar do seu passado. O inimigo lançava muitos pensamentos na mente do apóstolo Paulo sobre quem ele era no passado, sobre o que ele fazia, as pessoas que ele perseguia, que ele prendia por causa do evangelho. Eu acredito, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele sofreu bastante acusação por parte do inimigo. Mas olha só, irmãos, como diz no texto no qual nós lemos, olha só qual foi a resposta do apóstolo Paulo em relação a esses ataques espirituais. Olha só, irmãos, a resposta do apóstolo Paulo, lá no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: porém, uma coisa
eu faço? Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Olha só, irmãos. Olha só como é que Paulo ele lidou com esses pensamentos ruins. Irmãos, Paulo ele sabia que ele não era perfeito. Ele tinha muitos erros, muitas falhas. Paulo ele se tornou uma pessoa totalmente diferente depois que ele entregou a sua vida para Jesus. Mas, irmãos, o inimigo, mesmo assim, acusava Paulo dia e noite das coisas que ele havia cometido, dos erros do passado. Paulo, irmãos, ele se tornou o maior apóstolo de Jesus, mas mesmo assim ele sofria com ataques espirituais, pensamentos que o inimigo lançava na mente de Paulo com relação ao seu passado. Mas olha só, irmãos, a resposta de Paulo para os ataques do adversário. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Irmãos, eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que estão sofrendo com ataques do inimigo. O inimigo tenta fazer você lembrar do seu passado. O inimigo fica soprando na sua mente os erros que você cometeu, as falhas, as atitudes erradas, os pecados, aquelas situações que você sente vergonha somente de lembrar, que você nunca contou para ninguém. E às vezes quando você lembra disso, você tem até vergonha. O inimigo, irmãos, ele quer trazer tudo isso, tudo o que aconteceu no seu passado. E ele quer te condenar através dos erros que você cometeu. Mas, irmãos, como eu disse, a partir do momento que você começa a andar com Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, você é nova criatura. O passado, irmãos, Deus, ele já apagou. O passado, irmãos, que você tinha, Deus, ele já esqueceu. E se Deus, irmãos, já esqueceu, por que você está lembrando? Irmãos, não permita com que o inimigo venha acusar você com os erros do seu passado. Não permita com que o inimigo venha te desanimar. Porque o inimigo ele quer isso. Ele quer desanimar a pessoa até a pessoa enfraquecer e ela desistir de continuar. O que você deve fazer, irmãos, é avançar. Esqueça aquilo que ficou para trás e avança para aquilo que está na sua frente. No versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Irmãos, essa é a palavra que Deus ele quer falar com você nessa manhã. Avance, não olhe para trás, esqueça seus erros, porque Deus ele já te justificou. Amém? Eu quero orar por você aqui nessa manhã. Ore comigo, irmãos, ore com fé. Lance, irmãos, tudo aquilo que está te tirando a paz. Lance isso aos pés da cruz. Lance isso, irmãos, a Deus. A palavra do Senhor fala para que nós venhamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo, irmãos, que está te tirando a paz, que está fazendo você ficar ansioso, depressivo. Lance para Deus. Entrega na mão de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele quer te dar paz nessa manhã. Amém? Ore comigo neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem, por essa palavra. Eu acredito, ó Pai, que muitas pessoas, neste momento, estão sofrendo com muitos ataques. O inimigo, ó Deus, tem escravizado a mente deste ouvinte, fazendo ele remoer os erros do passado, as coisas que esse irmão fez, que desagradaram o Senhor, os pecados, as falhas. O inimigo, ó Deus, tenta fazer com que isso venha voltar à mente deste ouvinte. Mas, ó Deus, nós repreendemos, pelo nome do Senhor Jesus, todo pensamento excessivo,
todo pensamento de condenação, todo pensamento de acusação que o inimigo ele tenta lançar sobre as nossas vidas. Nós repreendemos, ó Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, a tua paz, ó Deus. Sim, porque é tantos pensamentos que esse ouvinte, ele não tem nem paz, ó Deus, para poder fazer as coisas, os seus afazeres, para poder seguir a sua vida. Deus, nós pedimos ao Senhor paz neste momento. Que o Senhor, Deus, venha tranquilizar a vida deste irmão, essa pessoa que está escutando essa oração. Nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha nos dar força para prosseguir em direção ao alvo. E qual é o nosso alvo, Deus? O nosso alvo é o Senhor. Que nós venhamos esquecer das coisas que para trás ficaram e venhamos avançar para o prêmio da salvação, que é Cristo. Deus, que a partir de hoje, que os nossos olhares venham estar fixados no alvo que é o Senhor. Senhor Deus, que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda e muito menos para trás, mas que os nossos olhares, ó Deus, venham estar fixos no Senhor, fixos em Ti. Que o passado, ó Deus, não venha mais condenar a vida deste ouvinte, mas que ele venha ter paz, alegria e disposição para alcançar o prêmio da nossa salvação, que é Cristo, o nosso Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.